Olá, olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Ana Madiarinha aqui, a guardiã do Ser Mais Você, em mais uma live com uma linda convidada nossa, querida Deva Gita, que já está chegando aí, já vejo você aí, amada. Deixa eu só escrever aqui o título da nossa fala de hoje, né? Alimentação que cura. Estamos na semana da cura aqui no nosso programa do Ser Mais Você. Então, alimentação que cura com Deva Gita. Vamos falar dessa energia, né? Do quanto a alimentação pode nos auxiliar no nosso processo de expansão, de consciência, de evolução. Aproveitar e já dar as boas-vindas a Jana, que está chegando aí. Bem-vinda, querida. Deixa eu convidar aqui a Deva. Cadê? Seja aí para você, amada. Vamos ver. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui no ao vivo, quem vai assistir. Oiê! Oiê! Boas tardes. Pois é, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, Bom né? dia ainda. Eu tenho mudado muito, já falando de alimentação, né, como uma pré-introdução, eu tenho feito 2 refeições maiores no dia. E a primeira, que então é o café da manhã, já está quase virando almoço. Então eu acabei de comer, então fica a sensação de que a tarde já está começando. Eva. Eu também tenho adotado essa prática, mas assim, eu confesso para você, de uma forma ainda um pouco inconsciente, assim, é como se o meu corpo fosse pedindo esse movimento, né, de, por exemplo, não comer nada ao acordar, né, deixar para comer um pouco mais tarde, e daí, normalmente eu faço uma refeição aí entre 11 horas e meio-dia, mais ou menos, né? Depois eu só vou comer lá por 6 horas da tarde, e aí depois eu não como mais nada, assim, eu faço meio que um jejum intermitente, assim, sabe? E tem me feito tão bem esse movimento, já, né, falando de alimentação, falando de, né, desses processos, tem me feito tão bem mudar esse formato. Mas eu confesso para você, por isso que eu quero te ouvir, né? Confesso para você que eu não sei se eu estou fazendo da melhor forma ou da forma correta, né? Então, por isso que nós estamos aqui para conversar sobre isso, né? E aproveitando, quero te dar muito as boas-vindas nesse nosso encontro de hoje, minha deusa, minha querida, minha maravilhosa, e também dar as boas-vindas à turma que está chegando aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Não consigo ver o nome de todos aqui, mas saibam, né, Pérola e aí os demais que já chegaram, é uma honra receber todos vocês aqui nessa nossa comunidade, Ser Mais Você, onde a gente está realizando, né, aqui junto com esses convidados das lives, o que os mentores do Ser Mais Você nos trouxeram, que é um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E dentro desse programa, a cada semana do mês, a gente tem um bloco de informação. Então, na primeira semana de cada mês, que estamos começando hoje, dia 1º, dia de dar novos passos, né? Dia de energia 1, de começar novos movimentos, a gente está falando na semana de cura. A segunda semana de cada mês, falamos sobre consciência. Na terceira semana, sobre abundância. E na quarta semana, sobre multidimensionalidade. A cada semana nós temos encontro nas terças, quartas e sextas. Então, para você que está chegando aqui agora no Ser Mais Você, né, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada geral nos posts aqui do perfil depois para você ver as lives que já rolaram, inclusive com a própria Deva Gita, que falamos de almas gêmeas, chamas gêmeas, no nosso último encontro, e que foi muito poderoso, porque a mulher resolveu casar sem parar. Ela tá casando uma vez depois da outra, casando, 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 e eu acho que ela fez essa live muito inspirada nisso.
E que também é um processo de cura, né, amiga? Porque está alimentando a alma, está alimentando o espírito, está alimentando o corpo, está alimentando a energia, né? Também é uma nutrição, esse lindo amor de vocês, né? É uma nutrição para vocês e para todos nós que acompanhamos esse movimento. Então, queridos, queridas que estão chegando aqui, sintam-se todos muito, muito, muito convidados para acompanhar esse programa que eu acabei de apresentar. A Deva chega aqui conosco uma vez por mês, sempre na primeira semana de cada mês, e a cada encontro trazemos um tema diferente dentro dessa energia, dessa perspectiva de cura, né? Cura do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções, e por aí vai. E hoje, essa lindeza vai falar sobre alimentação. E eu sei, galera, eu sei que eu acompanho a Deva já tem um tempão aí, né? Eu sei que ela prepara a comidinha dela de vez em quando, eu sei que eles plantam algumas coisas, eu sei que, né, é um estilo de vida, né? Alimentação é um estilo de vida. E, naturalmente, a alimentação cura o corpo, cura o espírito, destrava a nossa pineal, né? Destrava vários aspectos do nosso corpo físico, libera a nossa energia para ser direcionada para onde é mais expansivo. Então a gente vai falar um pouco disso tudo aqui com a Deva. Vamos ter uma aula aqui sobre isso, né? E quero convidar todos vocês, se vocês acharem esse tema, esse assunto interessante, seja uma contribuição na vida de alguém e dispara convitinho aí para todo mundo. Clica aí no botãozinho da setinha aí do lado, no cantinho. Isso. E dispara esse convite para a galera para que a gente possa formar aqui uma egrégora, né, mais consciente acerca do que é a alimentação realmente, né? Do que ela pode trazer como malefícios, benefícios, expansão, consciência, porque tem a ver com tudo isso. E também dê muito coraçãozinho aqui, muito, 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 muito coraçãozinho, porque o algoritmo do Instagram entende que daí esse conteúdo está sendo relevante para todos vocês. E claro, perguntas, comentários, né, são muito bem-vindos aqui nessa nossa sala de hoje, né? Amada, chegando, já vai dando seu recado, já vai trazendo o bloco, fazendo os downloads. E vamos que vamos. Bora lá, minha gente, vamos que vamos, deixa eu sair aqui. Você pode ir escrevendo, em alguns momentos eu vou dar algumas pausas para poder ler aí comentários ou perguntas. Sou Deva Gita, me conhecem mais como Gita, e agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Então, nossos encontros aqui nesse canal acontecem a primeira quarta-feira de cada mês, como a Jarin estava aqui compartilhando com vocês, às 11h11. E a gente está trazendo temas que fazem parte da minha vida. Então, dentro do pacote aí de conteúdos, vocês vão ouvir em algum momento algo mais relacionado à espiritualidade, de conhecimentos mais recentes que vim adquirindo, como teve na nossa primeira live, e que fazem parte do processo da minha vida, dos meus entendimentos. Também, hoje, a gente vai falar sobre alimentação, e já até quero deixar aqui com clareza, eu não sou uma especialista de alimentação. Eu não tenho nenhum estudo na área da alimentação de forma, como uma formação mesmo, né? Para poder fazer qualquer tipo de indicação para dizer o que é melhor para você. Você vai ter que aprender a sentir aí e buscar, estudar sobre o tipo do seu corpo, o seu biotipo, para você conseguir saber qual a alimentação mais adequada. Então não sou eu aqui que vou ficar dando dica do que você tem que fazer, mas eu quero falar da minha caminhada. Eu quero contar para você como que foi mudando o meu processo com a alimentação. Logo a gente vai falar um pouco mais sobre a alimentação daquilo que a gente come, né, os alimentos em si, para nutrir o corpo físico. Mas eu quero falar um pouco mais além da alimentação dos corpos, do energético, emocional, mental, espiritual, porque a gente não é só corpo físico, né? Isso eu acredito que já esteja muito claro para você, já que você está aqui. Então a ideia é essa, né? Da gente poder também ampliar um pouquinho essa relação com o olhar do que você está se alimentando. Não só falando de comida,
do que você põe na boca, mastiga e engole, mas também daquilo que você está se nutrindo à sua volta, do que você escuta, do que você lê, com quem você está por perto, os espaços que você convive. Então isso tudo te alimenta, né? Então tenho vontade de trazer essa relação com a alimentação até de uma forma um pouquinho mais ampla. E aqui, então, dizendo que quero contar um pouco sobre essa minha trajetória com a alimentação. Estou olhando aqui se tem algum comentário para trazer agora. Agradeço a galera que está chegando e que está dando oi. Você me alimenta. Ai, que bonitinho! Gostoso. Ai, tá gostoso de voltar, Madiarinha. Eu agradeço esse convite, porque eu tenho feito pouquíssimas lives, não tenho me sentido muito inspirada. E aí, quando rola convite, eu falo, ah, é gostoso, quero lá, quero contribuir, quero estar junto. Então... é uma honra pra gente, amada, ter você trazendo a sua energia, porque não é só sobre a nossa fala, né? É sobre os códigos de luz que a gente entrega através da nossa imagem, do som da nossa voz, a frequência da nossa voz, e também, né, desses saberes que a gente ancora aqui na Terra para manifestar essas mudanças, essas transformações que a gente escolhe para as nossas vidas e para as vidas de quem a gente ama, que são todos esses lindos que chegam aqui nessas lives com a gente, né? Exatamente. E é muito gostoso depois quando a galera escreve, né? Ah, eu vi a live, nossa, fez muito sentido isso e isso, me ajudou em alguma coisa. Então, eu vejo que super vale a pena, né? Estar aqui dedicando esse tempo ao pessoal. E o que a gente pede em troca realmente é que você facilite os algoritmos. Então, que você, quando sair dessa live, você possa voltar no canal ali do Ser Mais Você e encaminhar para alguma pessoa que você conhece para ela assistir também. Que você... Tem uma moto lá embaixo. Eu sou em São Paulo hoje. Dá para ouvir a moto? Não sei. Não, que bom. Então tá bom, só para ficar tranquila com os ruídos externos aqui. Então é uma forma de você poder contribuir encaminhando para outras pessoas. E agora, de botar o tal do coraçãozinho, de mandar através desse aviãozinho, essa setinha que tem aqui embaixo, para mais pessoas. Você já sabe do que a gente vai falar, né, aqui hoje. E, bem, enfim, né, para que você tenha assim, essa energia de troca com a gente, eu acho que isso é bem, bem bacana. Então, bora lá, quero falar um pouco mais então, como que foi essa minha relação com o olhar para a alimentação e perceber o quanto que tudo à minha volta, né, me alimenta, para dar algumas comparações, né, de como que era, como eu estou e quanto que eu também percebo, eu tenho consciência de que eu ainda posso melhorar muito. E aí eu sei que tem um lugar a se chegar, assim, que eu almejo, que eu vibro e que necessita de uma certa disciplina para se chegar lá. E aí eu vou entendendo também, no meu momento presente, qual é a minha disposição para poder dar algum passo que vai restringir algo que hoje me proporciona prazer, como comer alguma coisa que é gostosa, mas eu sei que não é tão saudável assim, mas me dá prazer. Então tem que ter uma compensação, né? No fim, acaba sendo um estudo profundo, que seria assunto para uma outra live, até porque é um processo que eu estou me estudando, que é a relação com o hábito. Nós temos hábitos alimentares. E quebrar esses hábitos é algo que choca muito, né, na nossa estrutura como um todo. Sim. Então, de repente, você parar de comer alguma coisa que você está acostumado, o seu corpo vai sentir falta. Seja por conta dos nutrientes, ou seja por conta do prazer, a satisfação que você sente ao se alimentar de determinada comida, alimento, enfim. E aí, então, uma mudança sobre isso, mas assim, também trazendo a minha experiência, né? Quanto mais a gente fala que não vai dar conta de mudar aquele hábito, mais a gente está reforçando a ideia de que não vai dar conta. E eu tô falando isso porque, assim, eu já sou vegetariana. E aí eu vejo, né, e ouço as pessoas falarem, né, do veganismo e até vou em restaurantes, lugares, né, veganos e tal. E eu falo pra mim mesma, assim, né, nessa vida eu não dou conta de ser vegana porque eu amo queijo, eu amo ovo e ainda não dou conta disso.
E ao mesmo tempo, eu me percebo, né, o quanto eu estou fixada nessa crença, não dando oportunidade ou possibilidade para mudança de hábito que eu sei na minha mente que seria bacana realizar. Então, a nossa fala expressa muito as nossas vontades de mudar ou não, né? Sim, eu passei por essa fase também. E aí você vai descobrindo que são escolhas, né? E essas escolhas, elas vêm a partir do momento que a gente toma consciência. Então tem algumas coisas, as pessoas que acompanharam essa live inteira hoje, provavelmente tem algumas coisas que eu vou dizer que vai ser a primeira vez que ela vai estar ouvindo. E isso talvez ressoe assim como um choque para ela, e vai entrar num lugar de será? Então já causou um impacto. E esse primeiro impacto é que é uma escolha da pessoa começar a ignorar total, não quero saber, não vou me aprofundar nisso, porque eu gosto muito de comer o queijo e eu sei que se eu aprofundar eu vou acabar querendo parar de comer, não estou afim de negociar isso, quero comer o queijo. Então a pessoa faz a escolha de não continuar ouvindo sobre o assunto, de se cair o número de pessoas aqui ao vivo, a gente já sabe que tem uma galera que não tá afim de mudança, ó, já saiu um. Eu vou ficar, tá? Ainda que a minha escolha seja continuar comendo queijo, eu vou ficar, tá? Tá bom, obrigada. Mas eu não tô aqui para convencer ninguém também, sabe? É só para trazer um ponto que cutuca. Sim. A partir do momento que você sabe que aquilo ali, né, pode sim prejudicar a sua saúde, que pode impedir que você chegue no lugar onde almeja chegar, em relação a uma sensibilidade do corpo, uma sensibilidade de conexão com o mundo espiritual. A alimentação influencia nisso tudo. Então, são escolhas. Se você tem um objetivo de lugar para chegar e compreende, e você não precisa só ouvir a mim, achar que eu tenho a verdade, que está tudo certo, isso não. Se criou aí um pontinho de dúvida, deu vontade de entender mais o assunto, dá-lhe a pesquisar as pessoas que mais falam sobre, a respeito de veganismo, a respeito de jejum, a respeito de comida crua. E tem coisas que eu vou citar aqui que eu ainda não vivenciei, mas que está na minha listinha aqui das minhas próximas mudanças que eu tenho vontade de experimentar para saber o que vai acontecer com o meu corpo. A gente vai chegar lá. Por fim, então, todo esse conteúdo, quando chega para as pessoas e elas compreendem, elas já são detentoras daquela verdade. Quando a gente entra num conflito, entendendo que o meu ser, a minha essência, manifesta aquela verdade, compreende que aquilo é verdade, que se eu me alimentar de determinado alimento vai me causar um prejuízo, e eu continuo fazendo isso, eu estou me sabotando, eu estou me machucando, eu estou ferindo o meu ser. Então isso vai me trazer consequências, é uma relação de responsabilidade com as escolhas. Logo, pode ser que eu comece a ter, uma gastrite, algum problema no físico, às vezes algo até mais sério, por conta das escolhas que foram feitas. Não quer dizer que hoje eu tenho as minhas escolhas todas saudáveis, estou no caminho, mas sinto que eu já dei alguns passos muito importantes e que hoje eu percebo uma diferença bem significativa no meu corpo, na minha saúde em relação a como eu era. Então, meus amores, é isso. Você vir aqui ouvindo essa live significa que você vai ficar com pulguinhas atrás da orelha e que você ou vai pesquisar mais a respeito e muito provavelmente vai dar alguns passos de mudança, que como eu comentei anteriormente, isso tudo envolve uma relação de hábitos, então você tem que também estudar sobre como fazer essa transição de uma forma que você se sustente na alegria, no prazer, que você encontre uma compensação para aquilo que você está retirando da sua rotina, do seu hábito, e que hoje lhe proporciona prazer, mas também te traz alguns prejuízos ou danos para a sua saúde. Você está tirando isso, mas você vai colocar alguma outra coisa. E você vai celebrar por cada dia que você conseguiu sustentar a sua escolha. Então, esses caminhos para essa transformação, ele também deve ser estudado. Não é, de repente, fechar essa live e falar, pronto, eu não vou mais comer carne. Eu não vou mais comer glúten. Não vou mais comer
nada que venha do leite, do laticínios, nada. Ah, não vou mais, sei lá, consumir comida cozida, vou fazer jejum intermitente. E aí, se você sai dessa live já falando, ok, vou fazer isso tudo, você não vai fazer isso tudo, você não vai conseguir mudar tudo isso de uma vez. Verdade. Relaxa, ninguém faz isso tudo de uma vez. Verdade. Dê um passo por dia. Verdade. Assim, e o passo de hoje, de amanhã, dessa próxima semana, pode ser você pesquisar o assunto. Não significa que você já tem que sair cortando as coisas, até porque senão você só está replicando alguma coisa que uma outra pessoa fez, não é o objetivo, é para que você se estude. Por exemplo, uma coisa que é legal de ter um primeiro começo. Gui, Pouca gente ainda conhece. Oi. Você começar esse primeiro tópico, vamos ver aqui, ó. A Carol falou assim, ó, eu compreendo, mas ainda não consigo me libertar de alguns alimentos. Porém, meu próprio organismo está me mostrando o caminho. E é fantástico isso. É o que eu percebo que tem acontecido comigo também, Carol. É o meu corpo, assim, tipo, me trazendo os convites, né, para fazer algumas mudanças. É isso mesmo, Guita? Só antes de você entrar nesse primeiro ponto aí que você vai apresentar. Você acha que o nosso corpo, de forma consciente, o nosso corpo, enquanto uma consciência, nos convida a essas mudanças e daí simplesmente a gente sente vontade, sente necessidades, ou de comer algo, de deixar de comer algo? É assim que funciona para você? É assim que você percebe? Sim. Sim, eu percebo desse jeito e sinto que para muita gente é dessa forma que acontece. Então o corpo começa a rejeitar, às vezes cria uma alergia, sempre cria uma dor de barriga. E, poxa, tá tão difícil assim da própria pessoa perceber que toda vez que ela come determinada coisa, o intestino dela solta, ela fica incomodada, ou então o intestino prende, e aí ela fica irritada, que dá ânsia de vômito, que dá enjoo. Poxa, continua insistindo em comer aquela coisa, a pessoa não consegue mesmo parar e falar, não, olha só que curioso. Toda vez que eu como batata frita, eu fico com dor de estômago. Fritura, meu bem. Né? Então, eu tô falando desse jeito porque tem gente que não para mesmo. Sai comendo, 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 comendo. É uma compulsão alimentar. E se a gente fosse aprofundar no tema da sexualidade hoje, eu já ia também em algum momento conectar com esse ponto da alimentação, da compulsão. Tem muita gente que por conta de repressão sexual na infância, ela chega na questão da sexualidade, ela cria uma negação, ou porque sofreu algum abuso, tem várias causas, né? Mas quando ela cai na negação da sexualidade, ela precisa distribuir esse prazer que ela não está tendo com o sexo, com o próprio corpo, para outras áreas da vida. E uma das que mais pega é a alimentação. Até porque se a pessoa está negando a sexualidade, ela provavelmente quer se colocar de uma forma onde ela não seja muito vista ou desejada. Então é comum as pessoas engordarem, criar uma barreira até de acesso, né, de fácil acesso ao próprio genital. Então, trazendo essa relação da compulsão alimentar, muitas vezes ela vem numa distorção forte da sexualidade, vale a pena investigar isso. Né? Um espaço de compensação, né? Se eu não tenho uma coisa, eu vou direcionar para outra, né? E aí entra tanto na relação com prazer, porque aí a comida dá muito prazer, né? Substitui o prazer, e o outro ponto é vou me esconder através da gordura, né? Não quero, então quero comer para ficar gordo mesmo, para não me enxergarem, para ninguém me desejar, para não ficar atraente, para poder me esconder no meu próprio sexo. E isso é muito comum, né? É forte, é muito forte. Não quer dizer que é um padrão, que toda pessoa que é obesa tem essa questão, não é um padrão. Sim. Mas, quando a gente investiga mais, é muito comum a gente encontrar esses traços. Então, se você tem uma relação de compulsão com a alimentação, inclusive eu tenho uma psicóloga que eu conheço que trata especificamente desse tema. Se alguém aqui se identificar e precisar de uma indicação, me escreve no direct e fala qual o contato da psicóloga que cuida de compulsão alimentar. Bom,
Enfim, né, só um parênteses aqui, porque é um ponto que é importante para trazer, porque às vezes a pessoa ela quer mudar, ela percebe que a alimentação dela não está legal, que ela come demais, que ela exagera, que ela come por ansiedade, que ela tem algumas questões no campo mental e emocional envolvendo a forma como ela se alimenta, a ponto dela não ter controle, dela não ter forças para fazer nenhum tipo de mudança. Essas pessoas precisam de um apoio psicológico. E está tudo bem, é uma fase, até ter algumas compreensões e ter força para poder fazer uma estratégia, né? Uma mudança estratégica. Paty está falando, faz total sentido isso, tanto para o gordinho com excesso e o magrinho por achar que por achar um simples choque. Acho que ela não concluiu aqui. Mas então, a pessoa que nega, né, comer, por exemplo, né, ela até pode ter uma questão também voltada com a sexualidade. Mas aí a gente entra mais também nessa necessidade até, né, do comer. Porque tem aquele que come pela ansiedade, como eu estou comentando aqui, e acaba tendo um exagero, criando então algumas anomalias no corpo em relação à qualidade mesmo da saúde dos órgãos, porque tudo fica sobrecarregado, tudo fica mais pesado, então o corpo físico sente um impacto grande nesse sentido. E para a gente pensar em evoluir em relação à alimentação nesses outros aspectos dos outros corpos, eu trago a importância de olhar então para a relação com o campo energético, emocional, mental e até chegar nesse com o espiritual. Então olhar para o que eu me alimento para além daquilo que estou comendo. Né? Então energeticamente, quais são os lugares que eu frequento? Qual é a vibe da galera onde eu estou indo? Né? Se eu estou sentindo que eu estou muito irritado, ansioso, dormindo pouco, que qualquer coisa está me deixando num ponto de raiva, assim, tá com muita coisa acumulada, meu estômago tem doído, não sinto fome, mas a hora que eu vou comer, como qualquer coisa, procuro comer coisas mais gordurosas e pesadas. Então, dá para se perceber que é uma pessoa que está no momento mais denso, né? E justamente ela está tendo uma alimentação de comida mais densa também, para dar conta de buscar sustentar todo o restante que está denso ali sendo vivido também. Então, provavelmente, os ambientes que essa pessoa está frequentando são ambientes com muitas pessoas, com sons muito altos, com uma alimentação mais densa, com o uso de álcool, com o uso de drogas. É muito comum. E aí, querer dar um passo de melhoria em alguns dos aspectos, se você não olha no energético primeiro, porque o ambiente, ele é um dos primeiros passos a você mudar para que você consiga se sustentar nas outras mudanças depois. Então, qual é do que eu estou me alimentando no ambiente? Olha esse apartamento aqui onde eu estou, que coisa mais fofa, ó. É planta. É São Paulo, gente, São Paulo, mas olha ali uma sacada toda verdinha, plantinhas. Olha que ambientezinho gostoso aqui. Agora, se eu tô aqui num ambiente que é tranquilo, que me traz serenidade, que me traz paz, é uma casa, tem essa harmonia com a natureza. Se eu estou num lugar onde eu estou buscando ter esse estado de ficar mais tranquila, mais relaxada, não vai ser num lugar que não tenha nenhuma conexão com a natureza. Busque conexão com a natureza ajuda muito nesse resgate, mas muito. Então, não vai ser num bar, numa balada, não vai ser sentando num banco de shopping que você vai dar uma relaxada. Vai pro banco da praça. Tipo isso, né? Então, só estou trazendo esses exemplos para entender o quanto gritantes são diferentes os dois ambientes, se eu estou querendo dar uma relaxada. Enquanto você olha os comentários aí, que tem vários comentários, deixa eu trazer uma visão sobre isso.
Uma das áreas que eu estudo, né, que é a neurociência e que está vinculada a uma das técnicas terapêuticas que eu trabalho, que é a desprogramação neurobiológica, o professor, né, com quem eu estudo e faço formação, que chama Rodrigo Dantas, ele trouxe uma pesquisa, uma informação científica que diz, Gita, que as nossas crenças, né, os nossos hábitos e tal, muitas das vezes eles são difíceis de serem quebrados ou mudados, né, para uma nova programação neural, uma nova programação de o ambiente, e aí é que a pesquisa traz a informação, o ambiente representa energeticamente 90% da influência sobre aquela crença que eu manifesto de forma consciente ou inconsciente. 90%. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem a intenção, a vontade de mudar um determinado hábito, mudar uma determinada crença, um comportamento, uma atitude, e parece que tenta, mas não consegue. E por que que isso acontece? Porque a gente continua conectado com o mesmo ambiente. Então, eu quero parar de reclamar, mas eu continuo me relacionando com pessoas que só reclamam, por exemplo, né? Eu quero parar de comer comida pesada, comida gordurosa, mas eu sempre Mas vai na churrascaria. Aceito ir na churrascaria com os amigos, com a família e assim por diante. Então, estar presente com essas escolhas, pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia, começa a mudar esse campo do ambiente e nos favorecer aqueles novos hábitos que a gente quer criar. E aí, naturalmente, nutrindo nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nossa energia e todo o campo em nossa volta, né? Perfeito, é isso mesmo. Então a gente começa olhando para o ambiente. E aí o convite que eu faço é para que você dê uma repaginada na sua casa. Talvez trocar alguns móveis de lugar, percebendo onde que fica mais harmônico, para dar uma fluidez energética no ambiente onde você vive, de uma forma diferente. Eu moro na casa dos meus pais, eles são chatos, não deixam ficar mudando. O quarto onde você dorme tem que mudar um pouco. Guarda alguns objetos que estão espalhados, compra caixinhas organizadoras, dá um jeito de deixar o ambiente mais livre. Não tem como não parecer bagunçado. Eu no meu quarto também tem algumas coisas meio improvisadas, então coloca um tecido de uma mandala por cima, um tecido que você acha bonito, todo colorido lá, sei lá, enfim, dá um jeitinho do ambiente ficar mais gostoso. Põe plantas, compra uma planta para ter no quarto. E desapega também daquilo que você não está usando, né? Porque a gente acumula tanta coisa nos nossos ambientes que representam energia parada, né? Sim, essa semana eu estava montando minha mala aqui de viagem para a Índia, que eu vou partir no domingo, e já montei uma mochila de roupa de doação ao mesmo tempo. Então é isso, né? Bota para girar aí, energia parada não vai ajudar não. Então é isso. Cria um ambiente que fique mais harmonioso, traz um pouco da natureza para dentro da casa, cuida da plantinha como você cuida também de você. Você toma banho e bebe água todo dia, vai lá, coloca um pouquinho de água, pega o vasinho, bota um pouquinho na luz do sol, bota de volta onde você quer que fique a maior parte do tempo. Então cuida, né? Cuida. E muitas vezes as pessoas, para perceber que elas precisam cuidar delas mesmas, elas têm que ter alguma coisa para que ela tenha que dar atenção de cuidado. Porque a maioria das pessoas não sabem cuidar de si mesmo primeiro. Tem muito isso de cuidar do outro e se anular. Isso é um comportamento muito comum entre as pessoas que têm uma carência alta, que têm um medo de ser abandonada, de ser deixada, um medo de não ser amada. Então ela prefere garantir que ela vai ter do outro dando muito.
Então, essa é uma outra reflexão, assim, desse lugar da alimentação, do que eu dou e do que eu recebo. É importante que tenha um equilíbrio. Então, ok, você dar, inclusive, muitas vezes a gente primeiro dá e depois recebe, muitas vezes recebe até em dobro por ter dado sem expectativa de retorno. Mas é importante que dentro da sua contagem aí, da sua balança final, você também esteja recebendo. Então, energeticamente, isso tudo influencia. E quando você trabalha nesse equilíbrio dar e receber e se coloca em espaços, em ambientes mais saudáveis, mais favoráveis a você conseguir perceber como você está se sentindo, o que você quer dar foco, se você está se perdendo num campo de ansiedade, se sua mente está muito acelerada, vamos começar a botar umas músicas tranquilinhas aí, com sons de natureza. Procura a playlist Solfégio, que tem frequências que ajudam realmente a mente a entrar num estado mais relaxado. E a minha mente ela é super acelerada. E eu não entro em conflito com isso, porque se eu começo a ficar incomodada de estar pensando muita coisa, aí piora mais ainda. Então eu procuro. Eu estou num trabalho de doutrinar minha mente, de fazer que a minha mente, o meu ego, compreenda que não é ele quem manda na parada, quem manda é meu coração, é aquilo que eu quero realizar, o que faz sentido. Então, aqui está pulsando criatividade, mas essa criatividade ela vem decorrente daquilo que eu sinto que eu tenho para fazer. Então, eu preciso ordenar aqui, e eu estou vendo quais são as formas que eu funciono melhor para conseguir colocar ordem nas ideias todas que vão pipocando, porque se eu só deixar elas rodando na cabeça, dá uma travada em algum momento. Então eu preciso colocar isso no papel, eu vou pôr em post-it colorido, ou então eu vou escrever em pastinhas, eu vou arrumar um jeito de organizar para que meu dia seja mais produtivo, para que eu consiga então ter esse lugar de autocuidado. Só de eu organizar as coisas que eu tenho para fazer, já é um processo de auto-amor que eu estou tendo comigo, já que quando eu não faço isso, eu fico ansiosa. Porque fica com 15 coisas pipocando que eu preciso fazer na cabeça. Às vezes eu verbalizo, preciso fazer tal coisa. Para tirar da cabeça, porque quando eu falo é quase como se entrasse numa outra pastinha aqui, interna, da minha organização mental do que eu tenho aqui para fazer. Então procura observar como que você está lidando também com esse campo mental, nessa organização das coisas que você sente que tem que serem realizadas, o que é urgente, o que é importante, ou o que é só um desabafo da mente. E aí perceber também quanto que você está se alimentando de pensamentos positivos ou negativos. Porque tem uma tendência a gente se sentir no meio desses picos de muita ansiedade incapaz. Aí começam a surgir os medos. E se você continua alimentando isso, que é negativo, também é muito difícil você tomar uma atitude de mudança que seja realmente saudável dentro de um hábito novo, se dentro do... Mesmo que o energético esteja assim melhor, quando o mental não vai, porque aí começa a rolar uma dependência química mesmo. Sim. Você está fazendo alguma coisa na vida que está ali, produzindo dopamina, e isso então é bom, só que isso não nutre ainda todos os campos. Logo, você precisa ir revendo quais são outros caminhos para poder produzir essa dopamina. A gente volta no assunto dos hábitos para poder ir ajustando coisas que substituam a relação com o prazer. Deixa eu ler comentário, vamos lá. Quando a gente, Deva, quando a gente está trazendo esse espaço de organização para o ambiente e também para a nossa mente, que foi os dois últimos tópicos aí que você falou, quando nós, num estado de presença, olhamos para essa organização externa e essa organização interna da nossa mente, o que é que eu estou nutrindo por trás disso? Ou o que é que eu estou alimentando por trás dessa ação de limpar o ambiente externo, organizar, limpar a minha mente, organizar a minha mente? O que é que eu estou alimentando, o que é que eu estou nutrindo e que pode me trazer cura nesse momento? Perfeito, ótima pergunta.
É porque isso reverbera depois em todos os corpos. Quando a gente fala de cura, a maioria das pessoas associam a cura do corpo físico, cura de alguma doença. Mas essa cura, ela está muito além. Essa cura vai de você ter esse lugar de domínio sobre você mesma. Então, essa relação de comunicação com esse campo mental, como eu estou citando por último, a partir do momento em que eu me empodero, né, da minha essência, e então entendo como que funciona a minha mente e passo então a programar essa mente para que ela não se perca nesse lugar sofrido e criando coisas que não estão acontecendo, porque a gente está aqui, vem uma emoção, essa emoção me cria uma dúvida, uma angústia, logo a mente já começa a criar situações. Nossa, será que está acontecendo isso ou aquilo? É porque está acontecendo assim, porque se eu estou sentindo isso. Aí já começa a criar uma historinha toda, e é quando você para e fala, uau, estou criando uma história, essa história não tá acontecendo aqui agora. Eu só estou dirigindo o carro, não tem nada acontecendo além de eu estar dirigindo o carro. Onde que a minha mente estava? Então você vai aprendendo a doutrinar a mente para ir mandando comandos onde você consiga cortar esse tipo de pensamento que é negativo, que está gastando energia à toa. Então a gente aprende a utilizar melhor a nossa energia a partir do momento que você também consegue dar um encaminhar mais criativo e com propósito para a ação da mente, do desenvolvimento das ideias, né? Se eu fico alimentando ideias negativas, se eu fico alimentando medo, se eu estou ali presa nessas emoções mais densas, o mais provável é que a minha mente fique inventando histórias aqui de coisas que podem vir a acontecer e aí você se perde, porque você não está mais na presença. Uhum. Então, o fato de conseguir colocar o ego a serviço da emoção, daquilo que você quer realizar, faz com que você aproveite melhor da função mental que você tem de realização, de organização, de coisas práticas, porque você vai estar mais presente, você vai estar agindo com mais foco, você sabe aquilo que você quer fazer, você vai já com direção. E aí toda a energia que você tem no corpo, que você se nutriu, seja por conta do seu campo energético, seja por conta da alimentação que você fez, seja por você ter feito um trabalho físico, corporal que produziu energia, você tem essa energia toda para dar direção para aquilo que você quer realizar, porque você está consciente de cada passo. Então você passa a ter mais domínio, você ganha o controle sobre a sua vida. As pessoas acham que às vezes não, né? Que se eu me perder nas emoções aqui, eu não vou ter mais controle de nada. Só que é uma ilusão quando a gente coloca a mente no controle. Você não está agindo de acordo com o que você realmente quer. Então, aí a nossa querida que está arrumando a gaveta aí, que já está, né, trazendo clareza para as coisas que ela precisa, que ela colocou aqui um comentário, que ela arruma a gaveta quando ela sente que ela está precisando de mais clareza. Excelente! Eu gosto de lavar louça. Então eu pego e vou lavar louça, às vezes eu ponho uma musiquinha, umas frequências solfégio, respira e bora lavar louça e deixar fluir. Então ali eu estou presente no que eu estou fazendo. É uma meditação. Uhum. Então, arrumar a gaveta para ela é uma meditação nesse momento. Uhum. Ela está dando espaço para o fluxo do que eu realmente quero aflorar. Se eu não dou algumas pausas no dia, se eu não fico ali alguns minutos que seja no meu silêncio, para observar o que eu estou querendo fazer, o que eu estou fazendo no automático, estou realmente querendo fazer isso, não estou querendo, o que meu coração está pedindo, e dou um tempo ali de silêncio para a resposta emergir, porque emerge do coração, e a mente ela vai entrar como uma realizadora daquilo. Deixa eu ver se tem mais comentário. A Laura, ela está falando aqui, ela está trazendo uma pergunta também, assim, a gente estava falando de ambiente, né, de como a gente se nutre do ambiente em nossa volta vocês que acharam que a gente ia falar de alimentação aqui, de comida, a gente está falando de comida da alma, viu? Já a gente chega na comida de comer pela boca. A gente está vindo assim, ó, de cima para baixo, né? O alimento que a gente está falando aqui é vindo de um espaço de consciência, passando pela mente, e já a gente chega no estômago, viu, gente?
vai passar pela boca Total, e total. chegar no estômago. Mas a Laura É porque eu acho que foi essa ordem pra mim, sabe? Assim, não, até fiz algumas mudanças antes na alimentação do que come. Pra mim começou primeiro mais pelo que come, na realidade. Não, antes foi dentro do energético, depois eu fui dando um pouquinho mais de atenção nas emoções para entrar na comida, para depois perceber mais ainda essa relação aqui com o meu coração, com a mente, com a direção das energias. Então já eu compartilho um pouco mais sobre a minha vida, as minhas mudanças. Mas tá gostoso da gente. Vamos só responder a Laura aqui, que eu acho que é bem especial o que ela Ótimo. traz aqui. E eu vou trazer a minha percepção e aí você traz a sua também, né? A Laura está trazendo algo que é muito comum para todos nós, que é quando a gente convive num ambiente com outras pessoas, né? Que a gente não tem como sair daquele ambiente e convive com pessoas que, de repente, estão o tempo todo reclamando ou estão o tempo todo grudados na televisão, assistindo jornal, né? Ou vendo coisas que são de vibrações mais densas, mais pesadas, né? Bom, eu acho que cada um tem que achar o seu caminho para se desvencilhar, né, desses processos. Mas o que é primordial para mim é a escolha que cada um faz, né? Se eu escolho entrar na frequência daquelas pessoas ou se eu escolho me manter no meu centro, no meu campo, na minha energia, na minha vibração. Ainda que isso traga algum desafio, traga alguma dificuldade de lidar, né? Mas, se eu tenho uma pessoa só reclamando e eu acabo discutindo com ela ou tentando convencê-la do contrário, eu entrei no campo dela. Então, ó, já se perdeu aí. Já se perdeu aí, já está nutrindo a energia dela. Ou você fica em silêncio, essa é a minha experiência, gente, é o que vale para mim. Então, ou eu fico em silêncio, né? Ou eu peço licença, olha, me dá licença, eu tenho que fazer alguma coisa e aí eu vou lavar louça, eu vou arrumar uma gaveta, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas a grande questão é você estar presente com aquilo que faz sentido para você e escolher formas, caminhos para se manter naquilo que faz sentido para você. E não entrar na energia do outro, porque aí os dois estão se alimentando da mesma energia de baixa frequência, né? Principalmente se você tentar convencer o outro de que ele está numa energia ruim. Aí que a coisa, como se diz, a vaca vai para o brejo mesmo, viu, gente? Então, a gente não tem obrigação nenhuma de convencer ninguém, né? A gente precisa ter o nosso propósito de estar no nosso centro, no nosso eixo e cuidar para nutrir e alimentar a nossa energia, o nosso campo. E isso muitas vezes significa se afastar, escolher se afastar, né, daquele ambiente, daquelas pessoas. Ainda que esse afastamento seja, vou ali no meu quarto, vou dar uma volta, vou na cozinha e deixa a pessoa falando sozinha. É assim que eu vejo. Como é que você vê, amiga? Vamos lá, é um desafio, gente. E eu sei muito bem sobre o que as duas aqui estão comentando, né? Teve mais uma também que falou que a mãe só manda desgraça no WhatsApp e que só reclama, né? Só fala coisas ruins. E eu também venho, né, desse núcleo, nesse sentido, exatamente dessa forma também. Então, é muito desafiante. Porém, eu sinto que você trouxe bastante clareza. Se eu me envolvo, se eu começo a... Eu escuto a pessoa reclamar e eu reclamo que ela está reclamando, eu já entrei na mesma. Se a pessoa fala, traz uma fofoca e eu desenrolo a conversa na fofoca, mas internamente aqui estou reclamando porque a mãe está fazendo fofoca, mas... eu dei continuidade aqui, né? Então também embarquei na fofoca. Então é se perceber você. Então como que eu posso mudar? Escutou, muitas vezes eu até aqui, ó, transmutando na hora, porque às vezes algumas falas são agressivas. Então, por exemplo, minha mãe tem um excesso de preocupação, né? Então, claro, eu tenho toda a compreensão do mundo em relação ao porquê dela agir dessa forma, seja por conta da forma como ela foi educada e também por conta de tudo que ela viveu. É compreensível, porém,
né? Eu acho que todos nós temos aí oportunidades de mudanças, mas essas mudanças só acontecem quando a pessoa percebe e ela realmente dá um passo em querer mudar. E para algumas pessoas é tão desafiante essas mudanças porque envolve entrar em contato com muitas dores. Então, eu sei que para trazer algumas mudanças para a vida de algumas pessoas próximas da minha relação familiar, essas pessoas precisariam entrar num processo de cura muito profundo. E eu sinto que elas não têm, nesse momento, capacidade intelectual mesmo de compreender tudo isso e talvez não teria um suporte nem físico e nem emocional para dar conta de mexer com tudo isso. Então, eu procuro levar de uma forma suave, sutil. São gotinhas ali que dá para dar de luz naquele processo como um todo. Então, dá para ter conversas no sentido de explicar como que você se sente quando a mãe, quando o pai, quando uma pessoa querida próxima da família aí, fala determinada coisa. Então, por exemplo, você vai para a cachoeira, cuidado, viu? Não vai entrar muito fundo não, porque você pode se afogar. Você vai sair à noite para jantar, vai passear no shopping, cuidado com a bolsa, viu? Para não ser roubada. Então, quando entra nesses tipos de fala, e é assim, né, que acontecia aqui comigo. Então eu tive que começar a explicar que receber esse tipo de fala, de preocupação, me causava um desconforto, que eu preferiria receber, então, mas que eu compreendia que era uma preocupação, um cuidado que, né, no caso, a pessoa estava ali falando para mim. Então, eu primeiro procurava, né, acolher aquilo que a pessoa está tentando me trazer, e aí, a partir disso, eu falo como que eu sinto que eu recebo aquilo. Então, se me causa um desconforto ouvir cuidado para não ser roubada se você for passear no shopping, eu prefiro ouvir que você faça um bom passeio no shopping em segurança. Porque você continua trazendo a vontade de que eu fique, que eu esteja segura. Só que você trouxe primeiramente trazendo um cuidado para não acontecer uma coisa ruim. Então eu gostaria, se possível, que cada vez que você pensasse em trazer alguma abordagem dessa, parasse para observar o que você está querendo transmitir. Então você quer que eu fique, que eu tenha cuidado, que eu me sinta segura e que nada de ruim aconteça, não é? Então, ao invés de falar desse jeito, como que é para você falar que você vá protegida, que você faça um bom passeio, que se divirta e esteja em segurança? Até breve. Nossa, sim, é bom. Então percebe que a gente às vezes precisa educar com muito amor e paciência, pai e mãe. Então não é o nosso papel educar os nossos pais e nossas mães, mas se isso ressoa de uma forma negativa, isso acontece e gera esse conflito, então uma das formas é de ter uma conversa amorosa mais ou menos nesse sentido. Ajudou muito, muito, muito. Depois de um tempo, a pessoa às vezes esquece, a gente tem que dar uma ajustada de novo. Pois é, né? Sim, esse é um grande desafio. Mas se eu me olhar mais e mostrar com o meu exemplo, eu sou a mudança, exatamente. Igual quando falamos com as crianças. Não falamos não sobe a escada, falamos vai por esse lugar. Transmuto essa preocupação em amor na hora. Gratidão, mãe, vou me divertir. Também, é outra forma também. Total. Traz a fala contrária na hora. Então, né? E transmuta ali, tipo, opa, cancela, cancela, cancela. Não tem nada aqui de ser roubada, não. Não, tô protegida. Ativar pirâmide azul de proteção de São Miguel. Tipo, faz os seus paranauê aí. É isso, eu já ativei, né, manto de invisibilidade por onde passo para me sentir segura.
É lidar com Então, leveza, né, Guita, com essas questões, né? Lidar com leveza, até com alegria, com diversão na medida do que for possível, porque são frequências, né? Tudo isso é frequência, tudo isso é exato. energia, então são ondas de vibração, ondas de frequência. E aquilo que você estiver falando, reverberando, vai de encontro com o que o outro está trazendo. Se a tua frequência está maior, vai naturalmente, né? Digamos assim, acalmar aquela outra frequência que está mais densa, mais pesada, né? E claro, Sim. se ainda nessas condições, né, a pessoa ela não conseguir lidar com isso, uma das ferramentas, você deu várias alternativas, várias ferramentas aí, mas uma das mais simples também é entrar no espaço de silêncio, né? Não discutir, não Dá duvidar, espaço. simplesmente, Princípio ok, da CNV. Eu sugiro que você estude um básico sobre comunicação não violenta sim, para entender esse lugar de dar espaço, de se afastar para evitar o conflito, para você poder perceber a cena, olhar de fora, como que você se sente, identificar suas necessidades para você poder comunicar esses pedidos, né, que eu estou aqui sugerindo, enfim, são coisas que eu fiz e que deram certo, mas eu procurei usar essa estrutura para conseguir comunicar. Porque quando eu também só reclamo, ai mãe, não reclama, ai mãe, não fala assim, não resolve. uhum, Então, não é o realmente. E aí, isso tudo a gente está falando sobre essa relação da convivência, sobre o ambiente, quanto que isso influencia. Então, também rola isso muitas vezes nas amizades. Então, você está querendo nutrir um relacionamento, você está querendo um parceiro para sua vida, bacana e tudo mais, mas você tem lá 3 amigas que só se queixam dos relacionamentos, que fala mal de homem e que, enfim, que te leva também a acreditar que não está valendo a pena não, está muito desafiante. E aí pronto, você entra na mesma vibe, você não tem força para poder olhar de fora. Então, vai fazendo sua pesquisa interna aí, né, do que você está sentindo que precisa mudar na sua vida para você identificar o que as pessoas ao seu redor, se elas estão te nutrindo, se você está se alimentando de boas amizades ou não. Às vezes, vale mais a pena ressignificar aí algumas amizades mesmo, compreender que, né, tem um limite de espaço na sua vida, porque você sabe que a pessoa tá de um jeito que ela não tá afim de nenhuma mudança. Mas você pode chegar lá e falar, amiga, tô estudando isso daqui, tô achando que isso vai mudar a minha vida. Vamos estudar esse assunto juntas, porque eu acho que vai te fazer um bem danado também. Convida as amigas para embarcar junto no processo de autoestudo, de olhar para isso tudo, de ver juntas. Nossa, a gente reclama da mesma coisa, né? Então vamos ver o que a gente pode mudar aqui na nossa vida para a gente se dar força uma para outra. Olha que bacana, né? Então, enfim, por aí. E vamos amiga, embarcar então na comida? então, e aí eu ia só para fechar esse tema que a gente acabou entrando, né? O que tem de cura por trás disso que a gente trouxe agora, inspirada pelas queridas aí que estão conosco, né? Pelas contribuições delas. O que tem de cura por trás disso, desse novo comportamento, dessa nova atitude? Onde está a cura? Tá. Eu sinto que a cura está nas relações, a cura está em você estar em harmonia, em paz com você mesma. Tá? Essa cura ela está em você viver mais a presença, em sofrer menos. Porque quando a gente está vivendo na presença, ou não ter sofrimento, no caso, a gente está aqui agora, a gente aprende o que é viver o momento presente. Quando isso de fato acontece, tudo aquilo que a gente já viveu apenas serve para nos trazer aprendizados para termos escolhas mais conscientes no momento presente. E aí, se você viveu algo no passado que ali foi um momento sofrido e você trouxe esses aprendizados, nessa hora você transmuta ali o que você tinha de dor em relação àquilo que foi. A partir do momento que eu consigo sustentar essa presença, eu não me vejo mais presa nas dores do passado. Então isso é uma grande transformação. E quando eu mudo a forma como eu me relaciono, como eu me comunico, o ambiente onde eu estou, naturalmente eu estou aprendendo a sustentar mais essa relação com o presente. Então, consequentemente,
eu recebo essa cura de me libertar das dores que se foram para aprender realmente a viver o momento presente com mais leveza, com mais alegria, com mais saúde, com mais harmonia. E aí a gente vai saindo desse lugar da ansiedade também, que muitas vezes é o ambiente que causa, porque eu aprendi que estar aqui no presente significa que eu posso planejar passos para o meu futuro diante daquilo que eu sinto vontade de realizar. Mas eu não estou presa, criando já tudo aqui e engessada de que tem que ser daquele jeito, porque senão só vai ser frustrações ali na frente. A pessoa vai aprendendo a lidar mais com o fluxo da vida, a confiar nas coisas que o universo vai trazendo. Eu sei que as coisas que eu quero realizar, que meu coração pede, que minha essência diz que faz sentido, elas já estão criadas, elas já existem. E no tempo que tiver que ser, elas serão entregues a mim, conforme eu estiver madura o suficiente, conforme eu estiver pronta para receber. Mas aquilo tudo que é meu já está garantido. Então, quando eu entro nesse lugar de estou relaxada com isso, eu aprendo a sustentar muito melhor essa minha energia, eu aprendo a me alimentar mais dessa minha própria energia. Aí a gente entra nesse equilíbrio dos corpos. E a gente pode ir entrando agora também nessa fala da produção energética e da alimentação do alimento que a gente come mesmo. Porque essa produção energética, ela vem do ambiente, que tem essa influência, como a gente falou desde o começo da live, mas tem também nesse campo energético vital, desse meu corpo. O que eu faço? Eu fico o dia inteiro sentada no sofá assistindo televisão, mexendo no computador. Como que está então a energia desse corpo? Eu acordo, eu dou uma alongada, ou eu caminho um pouco. Eu sou uma pessoa que sou cafa. E eu queria ter já citado um pouquinho de Ayurveda lá no começo, eu vou falar mais um pouco agora. Eu tenho uma tendência a ter preguiça de movimentar o meu corpo físico. Pasmem. Então, fazer um processo de, hoje eu vou dançar um pouco, hoje eu vou caminhar um pouco, é uma escolha. Eu tenho que me colocar na escolha de colocar o meu corpo em movimento, e aí, conforme isso está acontecendo, seja numa meditação ativa, na caminhada, seja na dança, que é o que eu mais acabo fazendo no dia a dia, nem que seja 5, 10 minutos, em algum momento tem que fazer algo, né? Tem que mexer corpo. Eu sei o quanto eu estou produzindo ali de energia naquele momento, eu percebo isso me traz uma satisfação. Então tem esse lugar do prazer relacionado ao movimento do meu corpo. Porém, eu sei que é uma escolha, porque o meu ser tem uma tendência à preguiça, a querer ficar sentada no sofá, só na frente do computador e assistir. Nossa, não fico mais assistindo televisão, mas era assim antigamente. Então, de 9 anos para cá, é que eu fui começar a colocar o meu corpo mais em atividade e fui percebendo o quanto que isso foi mudando em relação à minha vitalidade. E se tem uma semana que eu me mexo menos, eu percebo que isso também influencia, inclusive, na libido. Então, tá tudo ligado. E são ações conscientes. Eu vou me alimentar do meu... Como é que eu vou alimentar o meu corpo energético? Como é que eu vou alimentar esse meu corpo físico? Eu tenho que pôr ele em movimento. Eu tenho que saber aquilo que eu estou comendo. Então, sempre colocar o corpo aí em atividade em algum momento, né? Colocar práticas para movimentar esse fluxo. E quando a gente vai para umas práticas tântricas, quando a gente entra em atividade de meditação ativa, práticas de bioenergética, pompoarismo, enfim, quando eu vou fazendo alguma prática relacionada a despertar essa conexão com a minha energia sexual de uma forma mais consciente, é mais perceptível essa relação de alimentação energética para o corpo. Então, acho que super vale a pena as pessoas conhecerem essas práticas para poder ampliar essa potência, né, energética. E quem quiser conhecer, eu tenho alguns cursos online com vários áudios guiados para você fazer as práticas em casa, que super facilita. Procura depois ali na minha página, ou fala comigo. E aí, os alimentos, amada, assim, eu vivi até os meus 33 anos consumindo carnes. Todas, né? Todos os tipos de carne. E só nessa idade, então,
Peraí, deixa eu fazer as contas. 33... Não, eu tinha mais, acho que já era com 34. Com 34 para 35, eu fui para a Índia pela primeira vez. E lá eu tive a experiência, eu ainda comia carne, porém menos, já nessa época. Lá eu tive a experiência de um bezerro tocar na minha perna, esfregando assim a cabeça na minha perna, como se fosse um cachorro pedindo carinho. A partir desse momento eu tive uma relação de choque ali, eu falei, eu não vou mais comer carne. E não conseguia mais comer carne. Depois o frango foi muito fácil de eu deixar de comer por saber, por ver tantas reportagens do quanto de hormônios que eles colocam, né, na comida das galinhas para que elas cresçam mais rápido e o quanto que isso poderia influenciar então no meu corpo em relação aos meus hormônios. Aí a carne eu também parei de comer porque quando eu compreendi que tudo que eu vivi fica registrado nas minhas células, e aqui estou fazendo um baita de um trabalho já, né, anos aí de autoconhecimento para poder ir ressignificando alguns registros que ficaram, para que a vida seja cada vez mais linda, maravilhosa, feliz e alegre, próspera, enfim. Pera lá, como é que eu vou colocar para dentro uma massa, uma carne que tem células que têm registros, que tem emoção que passou por ali, de dor, de sofrimento, de medo. Eu não quero comer isso não. Então foi assim, um impacto, né? Essa foi a minha relação. E aí na mesma época eu comecei a assistir alguns documentários, A Carne é Fraca, enfim. E aí eu fiquei muito chocada com os números, com o impacto global em relação à indústria da carne. Eu tive assim, realmente, eu falei, nossa, eu não quero mais compactuar com isso. Eu sou mais uma num grupo pequeno, mas é isso, eu sou mais uma aqui, eu não vou mais fazer consumo de carne porque esse planeta vai morrer. E a gente está seriamente passando por esse risco. Então, em relação à alimentação dos alimentos, meus amores, procurem documentários a respeito do desequilíbrio ecológico que a indústria da carne traz. E aí não é só da carne, é do leite também, meu amor. Porque muitas vacas, elas existem não para bater, mas para serem as reprodutoras, e aí tem que ser um bezerro atrás do outro. O processo é muito abusivo da forma como essas vacas são colocadas, né, no processo de inseminação para poder gerar o bezerro. Elas não têm oportunidade de estar realmente nutrindo os seus filhotes, eles bebem muito pouco do próprio leite da mãe, é muito sofrido esse processo para os bezerros também. Existem documentários que mostram com muita clareza como que isso acontece, né, essa indústria das vacas leiteiras. Enfim, é muito, muito sofrido. Então, assistir um documentário desse, você tem que estar com disposição, porque não dá para ser a mesma pessoa. Não dá para olhar com a mesma paz e tranquilidade para um bife no prato, depois de assistir um documentário desse, e nem de tomar um copão de leite, porque você também sabe que ali está cheio de antibióticos, porque as tetas das vacas ficam todas machucadas para colocar aquelas máquinas para tirar o leite delas. É terrível. Recentemente tem um documentário que saiu, que ainda está em algumas cidades, que é o Muco, que traz muito sobre a contradição na tradição. Então, a tradição hinduísta na Índia traz essa relação com o leite como um dos alimentos dentro das ritualísticas que são realizadas. E por ter essa relação com a divindade conectada também com o leite, isso é usado em grande escala. E, infelizmente, nem sempre esses animais são bem cuidados, né? Então, esse sofrimento é bem puxado. Então, tem essa questão energética envolvida no alimento que pegou para mim e talvez faça sentido para você, e eu te convido a buscar mais informações para poder dar um passo de mudança.
O queijo realmente ele é uma coisa muito gostosa de se comer. Ele tem um sabor e vários queijos diferentes. Gente, assim, é o ponto mais desafiante. Glúten, parar de comer trigo, parar de comer pãozinho francês, eu só passo longe das padarias e tá tudo certo. Agora, o queijo, um grande desafio, porque é muito gostoso esses diferentes sabores, diferentes formas de processar, né? E aí é uma relação de escolha consciente e de encontrar um substituto. Aí tem queijos veganos que são horríveis, que parece borracha. Tem queijo vegano que não tem sabor nenhum. Então você vai ter que experimentar várias marcas até descobrir algum que seja gostoso. Eu não parei de comer o queijo, eu parei de comer a lactose. Então, contando um pouquinho sobre essa relação de mudança aqui do que aconteceu, foi que primeiro eu cortei a carne, depois o frango. Aí em 2018 eu fui passar por um trabalho de desenvolvimento espiritual que eu precisava ficar 21 dias sem consumir nenhum tipo de carne, nem o peixe. Uhum. Aí eu vi que eu estava de boa também sem o peixe, ele não me fez falta nenhuma. Aí eu parei de comer peixe. Esse ano eu peguei do prato da amiga assim um pedacinho, que eu falei, eu tô sentindo o meu corpo meio fraco. Ou foi no final do ano passado. Deixa eu ver como que eu sinto comer, para ver se por acaso, né? Porque eu falei, talvez o meu corpo esteja precisando desse tipo de proteína, não só proteína vegetal. Deixa eu tentar entender aqui. Comi um pedaço do peixe. Nada, assim, não fez diferença, não me senti nem bem nem mal. Eu falei, não tem necessidade, não é isso. Uhum. E aí eu fui procurando substituir de formas mais naturais, incluindo mais grãos, incluindo mais sementes. Então a gente tem toda essa compensação do que muita gente acredita, porque é uma crença, né? Foi estabelecido na sociedade que você precisa comer carne, porque senão você não vai ter força, você não vai ter massa muscular. Porque se você não comer carne, você não tem proteína suficiente. E É uma fala da mentira. própria indústria para poder É uma fala estimular da o indústria. consumo, né? Total. Então você tem muitas coisas naturais que você pode comer, vários grãos, a ervilha, a lentilha, grão de bico, tahine, tudo isso tem muita proteína, tem folhas ora pronobres, as folhas verdes escuras, vai trazer um teor de proteína. Você vai colocando tudo isso no seu prato, pronto, você vai se nutrindo da proteína que você precisa. Algumas pessoas sentem uma necessidade maior, às vezes é por conta do tipo sanguíneo ou por conta do tipo, do biotipo. Eu citei brevemente a Ayurveda aqui. Eu conheço pouco ainda sobre a Ayurveda, porque é um universo, assim, é igual a medicina chinesa, tem a medicina da Ayurveda, que é muito ampla, mas eu gosto muito da leitura inicial que se faz. Então é possível, pelo seu biotipo, pela forma como é o seu cabelo, a forma como é sua unha, seu olho, a língua, o muco que você deixa, um monte de sinais pelo seu corpo, vai dizer se você... qual é o seu dosha, se você é pita, kapha ou vata. Cada um tem as suas características. Então, tem a pessoa que ela é mais avoada, que ela tem dificuldade de aterrar, de realizar, e aí a alimentação dela é de um jeito, para poder aterrar ela mais. Então, talvez essa pessoa de vez em quando precise de uma coisa mais densa na comida para poder sentir o corpo dela físico com mais facilidade, porque senão ela só voa. Tem dificuldade de firmar, de ter foco. Aí, no caso, tem a kapha. É aquela que consome, que vira muito mais gordura no corpo. Então, tem o corpo mais pesado, né? Tem um volume de gordura maior em algumas regiões. Então, eu tenho as pernas grossas. Por mais que eu tenha emagrecido bastante, minhas pernas continuam grossas. Juliana está perguntando como saber. Você vai precisar procurar uma terapeuta Ayurveda. Sim. Temos alguma na equipe? Temos. Se vocês quiserem depois fazer uma consulta, chama a gente aqui no privado, aqui no direct do Ser Mais Você, e eu passo a vocês o contato da nossa parceira aqui da comunidade, que é, aliás, a minha terapeuta de Ayurveda, né? E é muito interessante isso tudo que tu tá falando, Guita, porque, por exemplo, meu dosha é pita, né? Eu sou super acelerada.
E aí, uma das indicações que ela me trouxe, né, que fez total diferença, foi para eu diminuir a minha ingestão de alimentos picantes, como pimentas, as mais variadas e tal. Ela me trouxe a indicação de uma ou duas só que eram mais leves, que eu poderia ingerir. Por quê? Né? Esse alimento picante acelerava o meu dosha e me colocava numa condição de mais potência ainda, mas uma potência distorcida, assim, de aceleração e não de concentração, de foco. Então, a Ayurveda é muito, muito, muito maravilhosa mesmo. Se vocês quiserem, e quem quiser depois uma indicação, chama aqui no direct e eu passo para vocês, galera. Mas continua, Mari, continua a tua explicação aí. Então, e todos nós vamos ter os 3 doshas, só que em proporções diferentes. Então, uns anos atrás, o meu kapha estava muito alto. Eu estava bem mais cheinha. E cheinha, esquisito falar assim, né? Eu estava com um peso corpóreo maior. E hoje meu pita tá mais evidente do que o meu kapha. E meu vata, ele é bem mais suave, né? Então, o que eu percebo? A gente tem indicações dentro desse estudo de quais são os alimentos que favorecem esse equilíbrio. Então, hoje, eu estou retendo menos, né? Então, eu tirei o glúten, a lactose, o açúcar. O açúcar e a lactose, eventualmente, muito pontualmente, às vezes ele se apresenta. Mas eu já sei que não dá para exagerar. Tipo, eu sei que se eu não vou comer mais uma fatia de pudim de leite. Impossível, isso vai me fazer um mal danado. Eu não vou mais comer um pão de queijo recheado gigante. Não vai dar, isso vai me fazer mal. Não dá para comer mais uma fatia de queijo parmesão. Não rola, uma pizza de queijo, não rola. O glúten eu tirei total, porque realmente percebi o quanto que isso estava ajudando a desinflamar o meu corpo. Ainda só finalizando aqui essa conexão com a Ayurveda, então esses são alguns exemplos que a Ayurveda também pode vir a trazer, mas até mais detalhado, do tipo, olha, se você comer, deixa eu ver aqui alguma cebola e alho, para tal tipo de pessoa vai fazer bem, para outra não. Então, no caso da pimenta pra gente, acelera mais. Exato. Eu tomo café, mas eu vou intercalando. Pelo menos hoje, 2 ou 3 vezes na semana, eu tomo café sem cafeína. Então, eu alterno para não ficar muito acelerada, porque eu já tenho essa tendência. Assim como fazer 2 refeições maiores no dia estão me favorecendo, porque às vezes eu até sinto à noite vontade de comer alguma coisa, mas aí eu como uma quantidade menor, às vezes é uma coisinha assim, uma coisinha pequena mesmo, mais para saciar do que para deixar o corpo pesado, cheio. Então 2 refeições maiores é suficiente. Com isso, a gente vai aprendendo realmente a sentir o reflexo de cada alimento que eu vou colocando para dentro. Eu sei que se eu comer depois das 10, a tendência é eu dormir às 3 da manhã. Porque o kapha entra em ação nessa hora. Se eu parar de comer até umas 7h30 da noite, quando dá umas 10 horas eu tô com sono. E se eu embarcar nesse sono nessa hora, vai ser um sono de melhor qualidade. E eu vou conseguir acordar cedo com mais disposição. E aí eu posso estender um bocadinho esse jejum de manhã para perceber também esse metabolismo agindo, queimando, né, essa reserva, para depois eu ir lá e tomar um café da manhã às 10h30 da manhã. E aí comer bastante, comer bem. E aí eu só vou sentir fome de novo no meio da tarde, umas 4 e tanto. Meu companheiro passou a ter muitas mudanças na alimentação dele e eu acabei acompanhando esse processo. Então, alguns aqui talvez saibam, ele em 2020 passou por um processo de quimioterapia e nessa época, até eu desandei junto na alimentação porque era tudo muito difícil, assim, em relação a sentir vontade de comer, os alimentos foram perdendo sabor, né? Então, houve uma necessidade até de experimentar sabores mais fortes, os queijos estiveram presentes nessa época, um pouco de fritura até. Então, assim, eu senti um impacto no meu corpo nesse momento
eu ainda comia queijos, mas aí depois a gente foi lá e falou, não, pera lá, vamos estudar um pouquinho disso. A gente encontrou também uma médica aqui em São Paulo, que ela faz um estudo através de algumas máquinas, é uma tecnologia japonesa que eu não lembro o nome, e a máquina faz a leitura do seu campo, do seu corpo. Eu já fiz Você uma segura consulta. umas barras, eu Chama. esqueci o nome disso. Uhum. Daqui a pouco eu E vou aí o lembrar. computador vai falando, o computador aparece lá, você pode, não pode comer isso. Eu resolvi seguir a orientação dela. E aí a principal orientação foi para eu cortar o glúten. Só que meu corpo ele não reagia de uma forma alérgica ao glúten, nada disso. Agora, depois de 3 anos sem comer, realmente, se eu comer, vai me trazer algum desconforto. Então, eu fui percebendo o quanto que isso foi deixando o meu corpo mais sensível, mais sutil. Já começou com a retirada da carne. Aí eu já fui percebendo que eu já processando as minhas emoções de uma forma mais leve, que não tinha tanta raiva acumulada mais em algumas ações como tinha antes. Percebi que, né, isso vinha muito também do conteúdo energético daquilo que eu estava comendo. Mas aí, quando diminuiu, que também inflamava o corpo e acelerava o corpo, diminuí um pouco o café, diminuí gritantemente o açúcar, tirei a lactose e o glúten, eu falei, opa, peraí, meu corpo está ficando cada vez mais flexível, que gostoso. Eu perdi 10 quilos em um ano sem esforço nenhum. Então, quem vê as minhas fotos de 2020 é um rosto redondinho. De 2021, eu tô até bem mais magra do que eu tô agora. Eu recuperei um pouquinho. Eu emagreci, assim, porque eu desinflamei, eu desinchei. Não é que eu perdi, eu senti que foi isso que aconteceu, né? Então, aquilo que era excesso, que era inchaço, foi embora. E o meu corpo foi ficando mais gostoso. Eu tô mais flexível, eu sinto, né? Cada articulação tá uma delícia. Tem algumas questões que meu corpo ainda sente impacto no físico? Tem. Então tem uma questão de dor na minha perna. O meu joelho eu percebo que ele é sensível, que eu preciso então nutrir ali com produção da forma mais natural possível de cartilagem para que esteja bem. Mas, sinceramente, nada do que eu deixei de comer me faz acreditar que eu não teria ali um desconforto que hoje eu tenho no físico. Pelo contrário, eu sinto que meu corpo estando mais leve está favorecendo, né, a manutenção. Eu vou ler uns comentários aqui, que eu vi que tem bastante coisa escrita. Então, eu Algum tava livro para indicar aqui. sobre Ayurveda? Ai, vamos ver depois a pessoa que está na equipe do Ser Mais Você. Sim. De repente você faz um post, né, sugerindo aí alguma... Vou fazer. Conhecimento fantástico. Vou dar um depoimento. 2003, 2 funcionários morreram na moenda da usina onde trabalhava. A usina não parou, pois para parar uma moendo demora um período. Resumindo, as pessoas viraram caldo. Eu não lembro agora em qual momento que talvez tenha falado isso. Posteriormente viraram açúcar, ou seja, a indústria alimentícia é o mal. Essa pessoa estava contando Entendi. quando ele trabalhava Uau. na indústria que aconteceu esse acidente aí, e, enfim, a indústria não parou e, né, trágico. Tipo, a galera consumiu o alimento com o corpo no meio. Sim, exatamente. Olha só, essa consulta que vocês fizeram foi no Quantec, que trouxe esse relatório? Perguntando para mim? Você lembra? É porque você falou da consulta que você fez com a médica em São Paulo, que trouxe um relatório completo. Aí eu falei que eu não fiz. Tá. Não foi nesse lugar, não. Não, É uma clínica a ferramenta, própria. a técnica. Ai, não sei. Eu não lembro mesmo. Não. Mas fica para pesquisa aí. Quantec. Juliana comentou que quando toma muito leite, cria muco na garganta. Muito. O leite causa muito muco. E eu melhorei muito da minha rinite. Ela tá assim, de vez em quando eu venho para São Paulo, eu sinto que dá uma enroscadinha, mas eu tinha rinite constantemente. Eu espirrava e vivia com o nariz entupido. Hoje não mais.
Não É sinto isso falta de mesmo. comer doces, nem eu. Nossa, é incrível. Quando passa mesmo, experimente ficar uma semana sem açúcar, pra você ver a diferença que é. Uhum. Ah, não consigo tomar café sem açúcar. Bota mel, sei lá. Apesar que mel no quente a gente também evita. É... Adoçante também é terrível, gente. Muita química, não vale a pena não. Na boa, café sem açúcar nenhum, aí você vai entender o que que é café. É igual Não, e vinho. Você na tá tomando verdade, vinho doce só, não sabe o que que é vinho. e os cafés de melhor qualidade, que não são esses cafés tradicionais assim de mercado, né? Eles têm uma qualidade maior que, na verdade, você não sente a falta do açúcar. Então, na verdade, se tu quer continuar tomando café, mas também quer diminuir o açúcar, procure marcas mais premium de café que você vai perceber claramente a diferença e a não necessidade de misturar açúcar no café. É gritante, assim. Eu também diminui bastante o café, mas busquei marcas de mais qualidade e realmente não precisa. O café ele vem com um sabor adocicado quando ele é de maior qualidade. Então não precisa do Sim. açúcar. E Amiga esses querida, cafés mais baratos também, assim, só resumindo esse assunto do café, tem muita química também para chegar nessa produção. Então, vale a pena investir um pouquinho mais se você realmente gosta de café. exatamente. Ô, lindeza, olha só. São 11, já deu 1h30 da nossa Tá live aqui. gostoso? É que vai indo e a gente nem percebe, Aham. né? Nem vê. Então, assim, ó, pra gente dar uma resumida aqui, né? Eu queria que você Fechando. trouxesse um Aham. fechamento aqui, né? O tema da nossa conversa de hoje, desse encontro de março, foi alimentação que cura. E aí a gente falou da nutrição da consciência, nutrição da alma, nutrição do corpo, falamos das emoções, falamos de vários contextos, né? De alimentação, de nutrição, falamos de alimento também. E eu queria que você fizesse um fechamento geral. Por que que esse olhar mais consciente para aquilo do qual nós nos alimentamos, seja físico, mental, emocional ou espiritual, aonde que isso impacta na nossa cura enquanto experiência humana, né? Enquanto transformação. E aí, de novo, não só a cura física, mas também a cura emocional, a cura mental, a cura espiritual. Aonde que uma coisa casa com a outra? Aonde que essa alimentação, nesses vários aspectos que nós falamos, representa também a cura desses vários aspectos? Sim, sim. Eu sinto que no fundo a gente busca uma cura primordial que é a de se reconhecer um ser divino. E aí tem muitas coisas que encobrem isso e tudo que for caminhando nessa direção, né, dessa reconexão com o seu próprio ser, com a sua essência, né, com a divindade, tudo isso já tem ali os seus benefícios. Então, quando a gente vem e olha, como a gente falou aqui, de perceber, não estou bem, tem alguma coisa que não está legal em mim, você vai identificar alguma coisa que você está buscando, então, uma cura, que pode ser no físico, uma dor, alguma doença que esteja presente, pode ser que você esteja percebendo isso muito mais no seu campo comportamental, mental ou emocional. Ou você percebe que tem ataques acontecendo espiritualmente falando, porque então é um campo que está todo desajustado. Então você vai perceber que tem alguma coisa na sua vida aí que está te chamando para um processo de mudança. Ou seja, passar por um processo de cura, de transformação. E coloquemos cura como nesse sentido, né, de você levar consciência e dar um salto, passar para um estágio de mais consciência, onde aquilo que estava acontecendo, que te causava algum sofrimento ou desconforto, no mínimo vai suavizar. Então a gente fala de olhar para os corpos, para que isso esteja mais vívido e que de fato se concretize, porque existe um equilíbrio entre esses corpos todos, para que a cura de uma forma mais profunda se manifeste. Então, para você chegar, primeiro você olha lá para o superficial e busca então amenizar.
Mas aí você sabe que para curar efetivamente, você tem que identificar qual é a raiz da dor daquilo ali que está se apresentando. Então, se estourou uma ferida aqui na sua pele, tá, de onde é que isso aqui está vindo, né? Qual é a raiz disso? É uma questão emocional que chegou ao ponto de explodir aqui no meu corpo físico? É uma coisa que eu comi e que me intoxicou? Então, da onde que está vindo esse problema? E muitas vezes a gente vai identificando que está conectado com o campo energético, com o ambiente. A gente então falou sobre, fazer uma recapitulação aqui. A gente falou então sobre ter esse cuidado com o ambiente, as pessoas que estão à nossa volta, onde eu estou me colocando, de que energia eu estou me nutrindo e como que eu posso então fazer com que o ambiente fique mais agradável, né, mais calmo, mais tranquilo, criar um altar, colocar a natureza para dentro de casa. A gente falou sobre ter esse contato com as emoções, aquelas emoções que realmente, então, elas são favoráveis a te manter num equilíbrio mais elevado, numa vibração mais elevada, e o quanto que isso também influencia com as pessoas que estão no ambiente, para você ir aprendendo a lidar com esse campo mais amoroso. A gente falou sobre a relação com os comportamentos. Então, isso tudo já vai encaixando dentro desse processo da cura do seu ser, né? E eu sinto que nenhum desses ambientes eles devem ser negados. E quando a gente vai trabalhando, então, nessa ordem, eu identifico uma questão, vou lá, resolvo esse primeiro passo de dar uma amenizada. Aí eu vou aprofundar, eu vou olhar para o meu ambiente, para minhas questões energéticas, eu vou olhar para como eu estou me relacionando emocionalmente, como que eu estou me relacionando com a minha verdade, quais são os comportamentos que eu tenho para sustentar essa minha verdade, e como que eu estou, então, me alimentando, qual é a energia dos alimentos que eu estou colocando para dentro. Eu estou agradecendo por essa comida, estou agradecendo pelo fato dela ter chegado até mim, de eu ter tido a oportunidade de ter como me alimentar de uma forma saudável, que me nutra. Tanta gente não tem comida, hoje eu tenho aqui um prato de comida, eu estou agradecendo por essa oportunidade? Muitas vezes não, só nada a ver, assim, né? Então, qual a qualidade que eu estou colocando nessa alimentação em relação ao que eu estou comendo e da forma como estou comendo, ou a qualidade do tempo que eu estou me dedicando a essa alimentação. E também de conhecer mais sobre o meu estilo, do meu corpo, do meu organismo. Eu citei a Ayurveda como uma forma de você conhecer o seu dosha e quais são os alimentos favoráveis e desfavoráveis para quando você está num desequilíbrio de algum dosha aí, com uma evidência muito alta. E então é um caminho de estudo através da Ayurveda, que eu acho que é muito favorável quando a gente fala de alimentação, conectar com a Ayurveda. E aí a gente tem também vários outros caminhos, como por exemplo, além do veganismo, vegetarianismo, depois o veganismo, que são formas de a gente ampliar mais essa relação de consciência com a energia do que a gente está se alimentando e o quanto que eu estou contribuindo para o planeta como um todo através dessas minhas escolhas. Então, energeticamente, eu também estou me nutrindo de uma nova forma através desses caminhos. E um outro que faz com que a gente também possa nutrir ainda mais o nosso corpo físico, que é algo que eu ainda não vivenciei, mas eu estou aí namorando essa possibilidade daqui a um tempo, que é de experimentar o crudivorismo, ou seja, comer apenas comidas cruas, não consumir mais nada que seja de origem animal e nem que seja cozido. Então, eu imagino que o meu corpo, que hoje já está entrando numa sutileza maior, o fato de não estar mais inflamado, ele se recupera muito mais rápido de qualquer desajustezinho aqui que role. Já peguei Covid algumas vezes, em um dia já estava excelente. Então, o corpo recupera tudo mais rápido, não estando com esses alimentos que inflamam. E energeticamente com mais vitalidade por conta daquilo que eu tenho escolhido consumir. Então imagina se eu agora conseguir economizar ainda mais a energia do meu corpo no processo da digestão. Ou seja, ao invés do meu corpo consumir a minha reserva de enzimas
para destruir um biscoito, um salgadinho, uma comida cozida que eu escolhi comer, ao invés dele usar essas enzimas, ele salvar essas enzimas, porque se eu como um alimento cru, as enzimas do próprio alimento fazem o processo de digestão ali acontecer. Então, eu quero estudar mais sobre isso daqui para frente, quero entender melhor como que funciona todo esse processo no organismo, os benefícios que o crudivorismo pode trazer e entender como que pode rolar ali uma adaptação, de repente escolher um dia da semana para comer só fruta, enfim, toda essa investigação, sabe, a fim de experimentar. E fico aqui imaginando que meu corpo vai ficar com muito mais saúde e vitalidade se eu fizer essa escolha. Então é isso, pode ser que daqui uns meses a gente faça uma outra live para falar sobre essa minha experiência. Sabe que eu tenho uma amiga, né, a Tânia, na verdade, lá dos Sementes das Estrelas, né, que trabalha lá junto com o Gabriel mais diretamente. Eu tive com eles esse final de semana no Carnaval, né, num retiro lá, e aí ela estava contando exatamente sobre isso. Ela fez uma experiência de 3 meses, só comendo alimentos crus. E ela relatou, assim, um salto gigantesco, né? Tanto no sentido do físico, do bem-estar, da vitalidade, mas o que ela percebeu principalmente foi a sensibilidade dela extremamente aflorada, o quanto aflorou. E aí, na percepção dela, ela entende que aquele gasto energético que antes era direcionado para dissolver o alimento, né, digerir aquele alimento tradicional, cozido, tudo mais e tal, ele foi direcionado para essa expansão da sensibilidade, né? E aí potencializou demais o trabalho dela também enquanto terapeuta. Então, enfim, faça a sua experiência e depois venha contar pra gente. Sim, certamente vou. E aí fica o convite de as pessoas começarem a usar mais dos sucos. De repente é um começo, sabe? Eu ganhei esses dias um livro da Ellen, assim, um livro só sobre sucos saudáveis, várias combinações. Então ali tem para tudo. Tanto problemas diabetes, assim, algumas coisas que precisam de um controle maior, como para aumentar a energia, para melhorar foco, concentração, para fazer um detox mesmo. Às vezes é um dia que você putz, comi muita coisa, não caiu bem. Então, ao invés de enfiar um monte de comida para dentro, já que meu corpo está precisando de um tempo, eu vou só tomar líquido, vou tomar suco, vou no máximo fazer uma sopinha, vou ser gentil com esse meu corpo nesse processo de recuperação. Ser responsável, sabe, por essa escolha. Olha, amada, tem um monte de coisa que vai passando aqui. Às vezes eu acho que a gente precisaria de mais uma hora. Então, consciente com essas escolhas, né, amiga? Eu acho que assim, ó, a gente já tem o tema, né, para o nosso próximo encontro de abril, né, para vocês que chegaram aqui conosco, nós estamos dentro de um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, onde a cada semana a gente tem um tema com 3 convidados falando sobre esse tema, né? Então, a primeira semana é cura, a segunda semana consciência, terceira semana abundância, quarta semana multidimensionalidade. E Gita vem sempre na primeira semana de cada mês, nas quartas-feiras da primeira semana de cada mês, às 11h11, falar sobre a sua vivência, as suas experiências e temas diversos que estão relacionados à cura. Então, no nosso encontro passado, a gente falou sobre alma gêmea, família de alma, chamas gêmeas, e tá aqui salvo, né, no perfil do Ser Mais Você. Hoje falamos sobre alimentação nesse contexto de consciência, né, desses seus vários aspectos. E eu acho que a gente pode voltar, de repente, com esse mesmo tema da alimentação, né, daqui um mês, trazendo mais um pouco de aprofundamento sobre isso, porque realmente foi uma live deliciosa, né, Ju? Eu aqui, eu não vi o tempo passar, eu também não. Foi muito E Ana, assim, eu preciso agora trazer uma exceção, já avisando a galera que está aqui e você ao vivo mesmo. Eu me dei conta que a próxima quarta-feira, nesse horário, eu vou estar dentro do avião, voltando para o Brasil. Então não vai ser na quarta, a gente pode marcar na quinta ou na sexta, a gente ajeita nossas agendas aí e deixa a galera avisada.
Mas enfim, né? Só um detalhe. Alguém trouxe aqui também uma coisa que eu acho que é uma super sugestão. Planta alguma coisa na sua casa que você possa comer. Compra um caixote, né? Enfim, um vaso grande. Nem que seja os temperinhos, cebolinha, salsinha. Mas entre em contato com esse processo de você plantar a mudinha, de você ir lá botar a aguinha, de você comer alguma coisa que você que cuidou. É muito gostoso de ter isso também. Sim. Então, também não vejo a hora de... A casa onde eu tô hoje não bate muito sol, a horta não fluiu muito, mas a gente tem um vizinho que tem uma horta enorme. Então, a gente vai lá, a gente compra dele. Então, também se possível, né, de você... Em São Paulo, no bairro da Saúde, tem uma galera que se uniu, alugou um terreno, comprou um terreno e só faz horta pra galera do bairro. Tenta ter umas ideias assim revolucionárias, sabe? Se você não tem essa oportunidade, procura comprar na feira o alimento mais fresco, se possível compra orgânico, livre de agrotóxicos, porque está tudo muito contaminado, então tem esse cuidado também, porque tem gente às vezes que deixa de comer carne e sai comendo esse monte de coisa contaminada, e aí não fica bem, é claro que vai ficar bem, né? Tem mais veneno em alguns alimentos, então saiba do que você está comprando. Na Vila Madalena tem um lugar que chama Chão, e lá eles vendem, estou falando de São Paulo, né? Porque eu sei que você não está em São Paulo. Sim. Mas é porque, enfim, bastante gente daqui pode saber. Sim. Então, aqui a gente tem em São Paulo esses movimentos e certamente na sua cidade deve ter alguma coisa nesse sentido também. É isso, compra lá um vaso fundo, planta sua cenoura, sua beterraba, né? Dá para fazer. Pelo menos, né? Experimenta essa nova experiência para ver como é, né? Essa conexão com a terra, com a natureza e tudo mais. Amada, se deixar a gente fica grata. Mais pobre, né? Pois é. Alguém pediu o livro, eu não tenho o nome do livro exato, mas eu lembro que ele não está aqui comigo. A capa é Sucos Saudáveis, uma coisa assim. Depois, só daqui um mês que eu vou conseguir postar. Eu não vou voltar para casa antes da viagem agora. Tira uma foto e posta aí para a galera, né? Então, queridos que ficaram aqui conosco esse tempo todo, lindo, maravilhoso, que foi divino essa nossa conversa, além de muito expansivo, né? De muita consciência. Eu aqui, Ana Madiarinha, guardiã do Ser Mais Você, agradeço profundamente a todos vocês, as falas, as escritas, as contribuições, as sugestões, tudo que vocês trouxeram aí, né, somou nessa nossa egrégora aqui de conteúdo, de informação, e claro, tudo isso expande para a grade magnética do planeta, né? Então, olha, a live vai ficar salva, esse conteúdo vai ficar aqui, se você achou legal, bacana, comenta, compartilha, salva, vocês já sabem disso, né? E ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, a expandir a consciência de mais pessoas, né? Minha querida Guita, minha amada companheira de jornada dos mundos. Gratidão a todas e todos que estavam por aqui. Eu acabei de dar uma olhadinha em quem é que estava. A Ellen que me deu o livro, ela está aqui assistindo. Se você estiver aí ainda, amiga, bota o nome do livro que você me deu sobre os sucos. Enfim. E que mais, gente? É isso. Eu vou te pedir, Madiarim, para você. Ver se você consegue colocar como colaborador o Somos.Ser Integral. Tá. A Guita do Somos dá. Enfim, esse Instagram aqui, sabe? Que fica boicotando @devaguita. Sei não. Então. É porque a gente expande muito, né? E eles não estão querendo, né? Deixar romper a matriz, né, amiga? Mas tudo certo. Tudo bem. Queridos, amados, olha, um grande beijo a todos vocês. Ó, sexta-feira, Guita, eu sei que você vai estar viajando, vai estar lá na Índia, mandando notícias pra gente de lá. Mas sexta-feira a gente vai ter uma live aqui dentro da Semana de Cura, falando com o Matias Fernandes sobre constelação enquanto processo de cura. A gente vai falar disso. Sim. Constelações sistêmicas como ferramenta de cura, processo de cura. Então, sintam-se todos convidados. 10 da manhã, sexta-feira, 10 da manhã, vamos falar sobre esse tema aqui no perfil do Ser Mais Você. E na semana que vem vamos falar sobre consciência. Então, segue aqui o perfil, segue a Devaguita, vai acompanhando aqui os nossos movimentos. Se você se conectar com algum desses conteúdos,
assista, compartilha, né? Exatamente, o Tchá, isso mesmo. Então assista, compartilha, vem com a gente para essa somar força, né, Guita? Porque eu acho que é isso, né? Sim. A gente somar as nossas energias, somar força para realmente reverberar um campo de mudança, de transformação consciente para todo o planeta. Esse é o meu objetivo enquanto guardiã de Ser Mais Você, e sei que é a intenção amorosa de cada um de vocês que estão aqui conosco. Então, hashtag estamos juntos nesses movimentos. Isso aí, juntos evoluímos mais. Isso. Eu tenho um último pedido. Desabilita os comentários e eu vou pedir pra galera dar um print na tela, a gente deixa assim, a gente congela num sorrisão aqui, vai habilitando aí. Me ensina como que eu faço isso. Ai, caramba. E agora? E agora? Mas tem um... Você tem 3 pontinhos aí embaixo? Alguma coisa assim? Peraí, deixa eu ver aqui onde que eu acho isto. Não sei, vamos ver. Peraí. Desativar solicitação, desativar perguntas, desativar comentários. Aí. Galera, não é por mal não, mas agora você pode dar um print aqui na tela. E aí você pode marcar a gente e indicar essa live para os seus amigos. Lembra de dizer que a live está salva no @Ser Mais Você. Boa, aprendi mais uma. Já vou usar isso nas lives agora, nas próximas. Pode usar. Queridos, ó. Beijo grande. Beijo pra Gratidão, amada. Boa Até. viagem. Tchau, pessoal. Boa viagem. Obrigada. Fica protegida, muito iluminada. Ai, que seja gratidão. um grande salto quântico esse seu novo movimento, né? Para você, para todos aqueles que vão contigo. E que você ancore muito mais a sua sabedoria ancestral, o seu conhecimento ancestral, para que você possa trazer ainda mais para todos aqueles que te seguem, para todos aqueles que te acompanham, e assim cumprir ainda mais lindamente a tua missão aqui na Terra, no planeta, neste momento, na criação da nova era, na qual todas nós nos comprometemos. Então, siga bem, siga feliz e volte ainda mais radiante. Gratidão, meu amor, muita gratidão. Eu também tenho oferecido para as pessoas que quem quiser acompanhar essa viagem de forma online, recebendo conteúdo exclusivo, eu estou montando um grupo pelo Telegram, que eu vou entregar alguns conteúdos que vai ser só para essas pessoas que estão fazendo uma contribuição também para poder receber esses conteúdos, e acho que vai ser bem especial também essa galera que vier acompanhar. Então é só ir no meu perfil, vai no link da bio que você vai encontrar um formulário para você se inscrever. É isso. Beijo. Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.